As pessoas ficavam chocadas com o fato de uma mulher tocar rock pesado. Naquela época, isso era inédito. Lita Ford. Olá pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Aqui é o André Stammer de novo com mais uma dica de leitura. Dessa vez eu vou falar da autobiografia da Lita Ford, Vivendo como uma Runaway, que é esse livrinho aqui. Eu não tenho ele físico, eu li no Kindle, né? Aliás, eu estou lendo bastante coisa no Kindle, estou gostando da experiência, porque você pode fazer anotações e tal, depois salvar em PDF. Eu achei fantástico isso, né? Então vamos lá, mais uma biografia de ácido rock. Eu estou nessa vibe ultimamente, né? Muitos de vocês devem ter assistido aquele filme The Runaways. Ele mostra um grupo de garotas recrutadas por um produtor musical doidão que se tornaram famosas em meados da década de 70. O filme é de 2010 e a diretora Floria Sigismund optou por dar protagonismo para Joan Jett e a Cherie Currie, a guitarrista e a vocalista da banda The Runaways, interpretadas pelas atrizes Kristen Stewart e Dakota Fanning, respectivamente. As outras três integrantes do grupo, a baterista Sandy West, a baixista Jackie Fox e a guitarrista solo Lita Ford, são praticamente figurantes no filme. Eu não sei vocês, mas quando eu assisti aquele filme, eu tive a nítida impressão de que a Lita Ford foi escolhida pela roteirista, que é a própria diretora, para ser a chata do rolê. Sabe aquela mina que gosta de falar umas verdades inconvenientes nos momentos mais errados? Não surpreende se a própria Lita tivesse assistido o filme e tido essa mesma opinião. Fato é que ela escreveu esse livro, Vivendo como uma Runaway, que é tipo uma resposta para a versão dela dos fatos, né? Vivendo como uma Runaway, a autobiografia de Lita Ford foi lançada em 2016 e tem um prefácio de Dee Snider, vocalista do Twisted Sister. O livro foi alvo de algumas polêmicas desde o seu lançamento. Vira e mexe alguém vem à tona criticá-lo por expor alguns podres, né, de vários astros do rock que tiveram algum tipo de relacionamento com a Lita Ford. A então guitarrista das The Runaways se tornou uma figura importante na cena hard rock dos anos 80, dos anos 80, sim, quando ela saiu da banda, né? Ela decidiu lançar-se em carreira solo e ela veio a relacionar-se intimamente com muitos personagens icônicos desse período, alguns status de heróis. Os influentes guitarristas Ritchie Blackmore, que é do Deep Purple, do Rainbow, o Glenn Tipton, do Judas Priest, e o Eddie Van Halen, do Van Halen, o lendário Eddie Van Halen, eles tiveram um relacionamento também. Apesar de não depreciar esses caras como artistas, a passagem dos livros, do livro, que relatam um lado não muito cortês dessas figuras, desses astros sagrados do rock. Talvez o caso mais conhecido, e que já foi bem comentado na imprensa especializada, seja os relatos de violência física sofrido pela guitarrista, né, Lita Ford, quando era noiva do Tony Iommi, o guitarrista do Black Sabbath. Segundo a Lita, por 2 ocasiões ela foi vítima de espancamentos por parte de Iommi, sem motivo aparente. Uma dessas vezes ela quase foi atingida por um banco de madeira. A ocasião em que ela teve que correr, né, teve que fugir para a casa de um dos seus ex-namorados, que morava ali perto. Ninguém mais, ninguém menos que Nick Six, o baixista do Motley Crue. Então você já viu que ela estava ali bem relacionada com a galera do rock oitentista. O livro tem 336 páginas. É dividido em 2 partes, gente. A primeira parte conta sobre a sua infância e adolescência, passando pelo seu recrutamento, né, para entrar no The Runaways, até o fim da banda em 79. Sobre isso, aliás, a Lita Ford diz o seguinte: depois de sair do... Tem que tirar o óculos para ler de perto. Depois de sair do The Runaway, poderia devorar os garotos da indústria musical sem nenhum problema. Ela é cheia de declarações fortes como essa. A segunda parte da obra é dedicada à sua carreira solo, incluindo os 15 anos de ato, quando ela se afastou aparentemente para se dedicar à família e à criação dos filhos. Os seus relatos sobre esse período também geraram muitas polêmicas, que vêm sendo largamente difundidas aí na imprensa especializada. Lita relata que viveu 15 anos sob a opressão de seu ex-marido,
Jim Gillette, que era o ex-vocalista da banda de glam rock Nitro, com quem ela estava casada desde 1995. Tirando as partes de treta generalizada, o livro tem histórias muito boas, muito bacanas sobre os bastidores do hard rock e do heavy metal oitentista, visto pelo olhar de uma das poucas mulheres que se embrearam por esse estilo que, em uma época, existia uma extrema misoginia. Quando a cena não dava muito espaço, sabe, para as mulheres. Nas palavras da própria Lita, minha fantasia era me tornar a rainha do rock e do heavy metal. A única guitarrista do meu nível. Como podemos ver, a loira sexy que tocava rock era ambiciosa e ela ganhou destaque na cena rock de Los Angeles por isso. Isso nos anos 70 era muito raro para uma mulher, quanto mais uma adolescente. Segundo a própria Lita, não me ocorria, enquanto eu estava crescendo, que eu estava fazendo algo fora do comum, por gostar do tipo de música de que gostava. Ninguém me disse que garotas não podem fazer isso. Foi nesse momento que a jovem guitarrista chamou a atenção de Kim Fowley, que não teve dúvida em chamá-la para a nova banda que estava formando, uma banda só de garotas, chamada The Runaways. Lita entrou na mira de Kim Fowley pela sua capacidade técnica ao tocar rock, mas sua aparência também era um chamariz para o produtor, que tinha uma certa obsessão por jovens loiras. Aliás, esse era um critério essencial para o recrutamento da vocalista, ou seja, se a Cherry Curry tivesse cabelos castanhos ou pretos, jamais entraria para a banda. Sobre a formação de The Runaways, a Lita diz: as pessoas testemunharam a magia da visão de Kim Fowley, uma banda de rock só de ninfetas. Os perrengues que a Lita sofreu por ser mulher também foram relatados no livro, e ela não poupou nomes. Assim, ela relata o encontro inusitado que ela teve com o guitarrista do Dokken. De todos, o pior ofensor de longe era a banda Dokken. O guitarrista principal, George Lynch, se aproximou de mim no Country Club em Reseda, na Califórnia. Achei que ele fosse dizer algo elogioso. Em vez disso, ele olhou para mim da cabeça aos pés, com uma voz snob, como uma criança de 10 anos. Então, acho que vocês estão todas sem a Joan, cara. Como assim? Respondi. O quê? Garotas não tocam guitarra, George afirmou. Essa frase aqui do George Lynch é interessante, porque vocês estão sem a Joan agora, porque ele encontrou ela nos bastidores. E, por exemplo, mulheres cantando e tocando guitarra. Cantando até havia algumas, mas tocando guitarra não tinha. Então a Joan Jett, ela tinha uma figura na banda assim um pouco mais, como se diz, mais de líder, sabe, assim, mais valentona e tal. Então quando encontrou a Lita Ford sozinha sem a Joan, ele falou: se você está sem a Joan agora, você está desprotegida. Ou seja, isso mostra o quanto o cara era babaca, né? Não conheço a história do John Lynch, mas Dokken, cá entre nós, Dokken tem uma ou outra música legal ali, mas pô, a maior parte do que os caras fizeram, sei lá, na minha opinião. Vamos lá. Mas felizmente a Lita e as meninas da banda não davam muita bola para esses caras. Como ela mesmo diz, sabe, são idiotas como você que me fazem dar mais duro. Concordo plenamente. A grande maioria dos músicos e bandas respeitavam a audácia da garota com a guitarra que tocava heavy metal. Por exemplo, o Twisted Sister tocou com a banda Lita Ford. Eles apoiavam muito uma garota na guitarra e sempre torciam por mim, assim disse Lita Ford. O vocalista Dee Snider, que se tornou um dos melhores amigos da Lita Ford, declarou que, então, abre aspas para Dee Snider: eis uma garota que sabia tocar de verdade. E não estou falando de tocar bem para uma garota.
Estou falando de tocar bem em geral. Lita Ford sabia fazer barulho e noite após noite agitava a casa. Vamos encarar. Até esse ponto, com raras exceções, uma roqueira era vista como um paradoxo. Lita Ford ficava firme no palco todas as noites, usando jeans e couro, arrasando em sua guitarra e desafiando qualquer um a negar seu direito de estar lá. Dee Snider. A autobiografia de Lita Ford é um livro intenso, cheio de histórias mirabolantes dos bastidores do hard rock, do heavy metal dos anos 80, e é talvez o único que conta com o ponto de vista de uma mulher que viveu na pele a rejeição e a ascensão dentro de uma cena em que a mulher era apenas um pedaço de carne, como a própria Lita diz no livro. Eu me tornei uma garota na guitarra com credibilidade. Não era apenas um pedaço de carne. Ela diz isso de forma enfática. Né? Lita demonstra certo sarcasmo, habilidade mais que necessária ao narrar uma história que envolve sexo, drogas e rock and roll, literalmente. Sua veia cômica aparece em várias ocasiões, o que torna a leitura bem dinâmica. Uma situação particularmente inusitada foi quando a rainha do heavy metal, no auge da sua carreira, tendo seus vídeos veiculados na MTV quase diariamente, precisou entrar às pressas no banheiro de um restaurante quando, por conta de uma disfunção intestinal, depois de dias de prisão de ventre, ela teve que dar um autógrafo nessa situação. Eu me lembro de uma ocasião com o Raul Seixas, né, que ele estava também dando um cagão lá e alguém foi pedir um autógrafo para ele. Vale a pena ler esse livro com o mesmo olhar crítico que devemos direcionar a qualquer obra autobiográfica. Afinal, é um ponto de vista entre tantos outros. Lita expõe toda a sua vida de forma eloquente, por vezes exaltando suas conquistas e outras vezes depreciando a si própria. A sua linguagem coloquial a aproxima do leitor. Às vezes temos a impressão de que ela está contando a história na nossa frente. Suas controvérsias com as outras integrantes da The Runaways são detalhadamente expostas. Ela fala abertamente de sua vida íntima, inclusive suas experiências sexuais com vários astros do rock de sua época. Lita termina o relato expressando sua satisfação por ter sido uma das mulheres que desbravou o mundo machista do heavy metal e permitiu que outras depois dela adentrassem a cena. Sobre isso ela diz: o mundo do rock evoluiu para uma linguagem universal, que não é mais só para aqueles impulsionados pela testosterona. O caminho está aberto e agora está livre e desimpedido. Lita Ford. Então vamos lá, galera. Vivendo como uma runaway, a autobiografia de Lita Ford tem a tradução de Aline Naomi Sasaki e foi lançado pelas editoras Belas Letras em 2016, tem 336 páginas, ok? Eu super indico e recomendo. Caso vocês já leram, por favor, deixem um comentário e a sua opinião. Vamos discutir um pouco mais sobre essa figura fantástica do rock, ok? Bye bye, see you. Hasta la vista.